Se nem você se respeita, se nem você diz, não é isso que eu quero fazer, eu quero isso, se nem você é fiel aos seus desejos, às suas vontades, né? Por medo, por insegurança, por que o outro tem que ser fiel a você? Se você não respeita os seus direitos, as suas vontades, né? O seu poder, a sua essência, por que o outro vai ter que respeitar? Tem que começar por você, tem que começar por mim. A partir do momento que eu entender quem eu sou e começar a me respeitar, começar a não ligar mais pro que os outros pensam. Eu sou a bruxa, ponto final. Goste quem gostar, queira quem quiser gostar. Não quer também, amém. Só que eu não vou mais mudar isso na minha vida. E não vou falar diferente daquilo que eu penso. Eu vou ser fiel e leal ao que eu acredito hoje. Pode ser que amanhã venha uma nova consciência, um novo despertar, né? Eu em busca dessa sabedoria, desse conhecimento, venham novas informações e aquilo que eu acreditava hoje, amanhã eu posso não acreditar mais, posso mudar minha consciência, mas hoje eu vou ser fiel àquilo que eu acredito. Hoje eu vou agir de acordo com aquilo que eu realmente quero, entende? E vou buscar a minha libertação, entendendo que eu sou presa espiritualmente pelos padrões de imperador que nós vivemos, né? Senão Jesus não tinha sido crucificado, ok? Então nós somos presos, nós não somos livres para sermos nós mesmos. Existe aí uma punição. E é exatamente por conta disso que nós temos medo de sermos nós mesmos. Por medo da punição. Se você pegar aí a história da Bíblia, né? Todos os discípulos foram perseguidos, todos os profetas foram perseguidos, a maioria foi morto. As bruxas que vieram trazer cura e libertação para a terra foram queimadas, né? Então a gente tem muito receio de sermos nós mesmos, porque nós somos aprisionados nessa coisa de eles mandam, você obedece e fica quietinho. Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal. Tarô, a bússola da alma, né? Acabei de tirar o vídeo de Gêmeos. Não, mentira, de Câncer. E agora nós vamos tirar o de Gêmeos. Lembrando que aqui no canal os vídeos são todos sequenciais, tá? A egrégora espiritual que me acompanha, os guias, os mentores de cura, né? Que me acompanham nessa jornada de vida aqui, eles estão nos direcionando, nos dando passo a passo de como identificar as crenças e padrões que nos impedem de seguir em frente, né? Aquilo que está bloqueando o nosso caminho, aquilo que nós viemos curar do nosso passado, da nossa ancestralidade, tá? Das nossas vidas passadas. Eu tô com um refluxo. E tá me incomodando muito. É tudo aquilo que sobe, né? Que tá dentro de você, que vem à tona e que te incomoda. Olha só. Aquilo que era pra estar dentro de você e quer sair pra fora de alguma forma. Mas o refluxo, ele vem e você engole de volta, né? É como se alguma coisa quisesse sair pra fora e a gente não permitisse, a gente engolisse de volta, sabe? Armazenasse novamente. E nós vamos falar de Gêmeos. Gêmeos é a casa 3. A casa 3 é Imperatriz, tá? Que rege a área dos nossos conhecimentos. Vai abranger tudo que a gente entende como mundo, né? Como entende como a gente, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conheceu. Todas as experiências vividas, todas as memórias armazenadas dessa vida, das nossas vidas passadas, dos nossos ancestrais. Nós estávamos falando muito no vídeo anterior dos ossos, né? E logo no final do vídeo veio o livro da bruxa, que chegou bem na hora que eu finalizei o vídeo, falando aqui dos ossos também, né? Então assiste lá o outro vídeo que é a continuação, tá? Gêmeos são os enamorados, né? Os enamorados são os desejos do nosso coração. E é onde a gente tem
são as orações, né? Alma e espírito que faz a oração. Só que assim, a alma se junta com o espírito e faz a oração. Mas se você está enraizado em crenças e padrões humanos, quem está no domínio dessas orações não é o espírito, é a alma, tá? E antes de começar essa leitura, eu estava meditando sobre a última leitura, fazendo o decreto da última leitura, né, que acaba a leitura, eu reconheço os padrões que vieram para eu também limpar, eu limpo em mim e em quem tá vendo aí, filha, a mensagem chega já com cura, tá? Você viu o vídeo? A cura chega para você de alguma forma, isso vai trazer uma luz, vai te impulsionar a buscar a verdade, tá? Esse é a minha intenção, a minha oração quando eu faço os decretos. A Imperatriz é a carta dos enamorados, é o 6. 6 são as orações. Quando nós estamos enraizados em crenças e padrões humanos, né, em tudo aquilo que a nossa ancestralidade trouxe como padrão, que nos ensinou dessa vida, de vidas passadas, ou seja, se tornam as nossas orações. A gente fala o que o coração tá cheio, certo? O coração é a alma. Então, tudo aquilo que a alma carrega de conhecimento é o que nós pronunciamos, é o que nós falamos, é o que nós defendemos, né? E às vezes a gente defende tanto uma ideia que aquela ideia tá totalmente distorcida da realidade divina. Como, por exemplo, em nome de Jesus tudo, eu peço em nome de Jesus, acabou, fi, pediu em nome do outro, você não tem mais poder nenhum e agora a tua vida tá, a Deus dará, tipo numa correnteza com um barco sem remo, entende? Sem controle nenhum, você deixou a correnteza te levar. E aí você tira o seu poder de manifestar a sua vida. A Imperatriz, né, Gêmeos, a casa 3 da Imperatriz, a Imperatriz é esse poder de manifestar a vida. Gêmeos, ele traz o dever, né, a missão, o propósito de comunicar ao mundo a ideia do divino, tá? De comunicar ao mundo as sementes que tem dentro da gente, né? De revelar aquilo que está oculto, de trazer à existência aquilo que está no escondido, né? Aquilo que ainda está dentro de nós. Então, assim, depois eu vou trazer uns vídeos aqui sobre cada signo com essa coisa aqui que eu acho legal. O Gêmeos, ele vem com essa coisa de perguntas sem respostas, sabe? Ele faz as perguntas para que você se questione, ele traz as situações para que você analise, sabe? Então, Gêmeos é o nosso espelho, né? É a nossa alma gêmea, tudo que se reflete fora de nós, tudo que é manifesto. Vamos lá, o livro chegou, tá? O livro é a manifestação de uma semente que está dentro de mim. Então, a anatomia da bruxa, né? De uma bruxa. Então, quais sentimentos tem dentro de mim? Quais pensamentos e sentimentos estão predominando dentro de mim, estão manifestando a minha vida? Agora é um conhecimento, é a vontade, um desejo de trazer um conhecimento antigo, tá? Aqui a caixinha lá, né? Que eu ganhei, que nos outros vídeos também tá falando dela. Então, aqui, ó, tá trazendo a semente que tá dentro de mim, manifestando aquilo que tá dentro de mim, tá? Então, tudo que se apresenta pra você, tudo que chega pra você, é a representação de você mesmo, tá? E os Gêmeos vêm com esse poder, né, esse dom dado por Deus, de nos confrontar, de trazer à existência aquilo que está no oculto, tá? Só que tem uma aprovação e um dom, né? Então tem algo que a gente tem que curar nessa área e tem algo que é dado por Deus como dom pra gente usar nessa área. A aprovação é a superficialidade, é ir além do que você está vendo, sabe? É não acreditar só naquilo que você está vendo. Imagine assim, nem tudo é o que parece ser, tá? Se você pegar o sal e o açúcar, tem a mesma aparência, só que o sabor é completamente diferente, o propósito é completamente diferente. Então, se você, por exemplo, errar, né? Você coloca os dois potes do lado, sem identificação nenhuma, e você for fazer um café e colocar o sal, ninguém toma, né? Fica impossível de tomar.
Se você vai fazer uma comida, né? Um arroz. O arroz ainda dá pra pôr o doce, né? Vira arroz doce. Mas qualquer coisa que você vai fazer, que você queira salgado, e você coloque o açúcar no lugar, não vai dar o efeito que você queria, tá? Então, nem tudo que se apresenta a você, de primeira vista, é exatamente o que está se apresentando. Por trás daquilo tem mais informações. E, às vezes, você se confunde com as aparências das coisas. Nós estávamos falando no câncer da nossa raiz ancestral, da família, né? Do quanto é importante a família na nossa vida para manifestar essas situações. Então aqui no Gêmeos vai vir trazendo esse despertar de um conhecimento, de uma sabedoria, para que a gente lide com essa situação do dia a dia, tá? Com as nossas tribos, com as pessoas que estão à nossa volta, com as situações que estão à nossa volta. Tudo que se apresentar pra gente é manifestação da nossa oração, daquilo que nós falamos todos os dias, daquilo que nós estamos pronunciando todos os dias. E nós falamos o que o coração tá cheio. Cheio do quê? Cheio do conhecimento que ele traz do passado. Pra você ter ideia, os Gêmeos é de maio e junho, né? Então, maio e junho. Maio é mês 5. Tá? 5 seria o elemento da magia, tá? Então, todo o nosso poder de manifestação, ok? A nossa magia, o poder divino em nós para manifestar, ok? E 6 é a oração. Então, aqui tá dizendo assim, você usa tudo aquilo que você tem de conhecimento para pronunciar as suas palavras, fazer, né, ter as suas ações ou reações a tudo que chega a você para manifestar a sua vida, tá certo? Então aqui, nessa tiragem, ele tá trazendo o complemento da outra. E na outra, tava falando muito disso, né? Da gente entender que a energia que nós absorvemos de conhecimento fica em todo o nosso corpo. E tem ações correspondentes àquilo que ela vibra, tá? Então, se eu estou falando de ódio, se eu estou falando de doença, se eu estou falando... Isso tá saindo da minha boca, já tá vibrando dentro de mim, já está percorrendo pelo meu corpo. E querendo ou não, traz situações pra gente, no físico, tá? Pra nossa vida material. E o nosso físico começa a responder a essas energias, tá? E aqui eles estão dizendo que aí é onde começa a vir os problemas de saúde, tá? E aí entra a escassez. Porque se eu não tenho saúde, eu tenho falta de saúde. E a falta da saúde me causa doenças. E a doença me causa estagnação. Então, se eu fico gripado, resfriado e é muito forte, eu não consigo sair da cama. Então, a minha vida para. Eu não produzo nada, eu fico ali estagnado, tá? Então, quais são as limitações que seu corpo já está sentindo através das dores que você está carregando do seu passado? E isso fica impregnado nos nossos ossos, tá? Eles estão falando muito, desde o começo do dia, sobre essa coisa de limpar os ossos, limpar as energias que estão nos nossos ossos. Então, ou seja, o mais profundo de nós passa pela alma e vai para os ossos. Por que para os ossos? Os ossos estão, os nossos ossos de vidas passadas estão lá ainda. Então, quando nós limpamos o mais profundo, que são os ossos, né? A gente mudar a energia do osso, da essência mais profunda, tá? Da matéria. A gente consegue limpar o nosso passado. Não só as nossas vidas passadas e ações passadas, como os nossos ancestrais, tá? Gêmeos, ele vai estar aqui, ó, no masculino, né? Na nossa listinha de 2025 lá. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista desde o começo como uma série de Netflix. É uma sequência, tá? Masculino, aqui nós estamos no 2, tá? O 2 é a sacerdotisa. Então, aqui vai ter a junção da sacerdotisa com a imperatriz, né? Duas energias femininas controlando essa leitura, essa tiragem e essa egrégora, né? Esse direcionamento.
Mas aqui é muito forte a questão do masculino, ou seja, é hora de ouvir as nossas intuições, tá? Que é a sacerdotisa, ouvir a intuição, o direcionamento espiritual que nós estamos tendo, para entender quais são os conhecimentos que a gente tem armazenado. Só que para isso acontecer, a gente vai ter que prestar atenção nas nossas ações, que é o masculino, tá? Então, assim, suas ações dizem aquilo que você tem armazenado como conhecimento dentro de você. Aquilo que tá te conduzindo, aquilo que tá te governando, tá? Nós vamos tirar com o tarô negro, que é só caveira, gente, tá? É só caveira, ok? Então, os Exus caveiras estão aqui, toda a falange dos caveiras nos guiando. E vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque esse tarô aqui, ele não tem indicação. E tem horas que eu fico doida. Aqui é o anel, é o Ás de Ouros. O Ás de Ouros, o florescer de um novo tempo, tá? Uma nova aliança, um novo compromisso. Então, nós estamos falando de limpar a alma do mais profundo. Limpar nos ossos, na nossa essência mais profunda, aquilo que nós estamos carregando da nossa ancestralidade, tá? O louco. É hora de um novo início, tá? Um novo começo. E olha, aqui tem o preto, né? O branco, que é a purificação, mas tem muito amarelo nessas cartas, tá? Que vai ser o sol. O sol também representa o ouro, ok? Então aqui, ó, a iluminação que chega para te levar para um novo patamar sem as dores do passado. Mas aqui não tá dizendo sem só as crenças e padrões que você armazenou da sua ancestralidade. É limpando a essência no mais profundo dos ossos, tá? Ou seja, aqui é curando a essência que tá em você, que te faz estagnar. E aqui vem muito pra mim, desde o começo dessa tiragem, Santa Clara, de novo, né? Santa Clara e São Francisco de Assis. E eles estão aqui nesse papel aqui embaixo, ó, masculino e feminino. Santa Clara e São Francisco de Assis, tá? Quem são eles? São aqueles que hoje no espiritual estão nos ajudando a compreender a importância do dinheiro na matéria. Eles, quando em vida, fizeram pactos de pobreza, né? E hoje eles sabem que isso foi uma coisa fora do comum. Não era exatamente o que tinha que ser. Eles interpretaram de forma completamente equivocada a espiritualidade, né? E causaram dor no mundo e deixaram esses fragmentos aqui, nos ossos, tá? Ou seja, toda essa energia ainda está reverberando, ainda está alimentando a terra, né? Porque quando somos enterrados não é debaixo da terra, que eles falam que enterra. Isso ainda está alimentando a matéria, tá? E olha só, aqui tá muito assim. A gente vai renovar essa matéria. Gente, no último vídeo eu falei que eu identifiquei uma crença da minha infância. Eu devia ter, gente, uns 7 anos naquela época, que foi logo que minha mãe se separou do meu pai e a gente foi morar no Brooklyn. Tudo faz parte da leitura. Observe, preste atenção em cada palavra. Nem que seja um fragmento daqui vai fazer efeito aí na sua jornada, tá? Nada chega pra você por acaso. Tem pecinhas de de quebra-cabeça da sua história e continuando o teu projeto aí, o teu trajeto de vida, em tudo que passa pela sua vida, tá? Se você entrou nesse vídeo e tá aqui, é porque tem pra você. Aqui, ó, ainda cai os enamorados, né? Os desejos da alma. As orações feitas com o coração, com a alma. E aí a alma se conecta com o espírito e traz a manifestação disso pra terra, tá? Que é a imperatriz, que tem o dom de trazer o quê? A verdade. Ou seja, revelar aquilo que está no nosso oculto. Então, tudo que é criado no planeta Terra, tá? E no universo, é criado através de nós. Então, se tem dor, se tem tragédia, se tem tráfico de drogas, se tem morte, se tem tudo de ruim que existe, está saindo de dentro de nós.
das nossas dores, dos nossos medos e da nossa distorção da realidade, tá? Nós aprendemos de forma equivocada, absorvemos um conhecimento distorcido da verdade e nós acabamos vivendo essa distorção, tá? Então vamos lá. A Bíblia fala da palavra da prostituta, certo? E não, no último vídeo eu falei isso. Falei que quando eu era criança, como eu não tinha pai e a situação da gente era muito difícil e tudo mais, eu ouvi da boca de um tio meu que o único caminho que eu teria na vida seria ser prostituta, tá? E aí aquilo me doeu muito na época. Só que eu era criança. Parece que não fazia efeito, mas essa semana, fazendo meus decretos, minhas limpezas espirituais, né? Todo o trabalho que eu faço aqui pra me curar, pra curar minha alma, essa lembrança veio à tona e me doeu muito. E eu fui meditar sobre isso, pra entender mais a fundo. Eu não queria limpar o superficial disso. Eu queria ir na raiz, eu queria ir na essência. E aí é que começou a vir o negócio dos ossos, que é limpar a essência. E aí, gente, foi muito engraçado que agora no último vídeo me veio essa memória de novo e eu comentei sobre ela no vídeo, né? Só que aí eu tava aqui fazendo o decreto e eu fui fazer o decreto pra isso de novo. Prostituição é quando você se submete por necessidade, se submete a fazer coisas que você não gostaria, tá? Contra a sua vontade, por necessidade. Você faz aquilo só por obrigação, porque você vai receber algo em troca, tá? Então, assim, isso é você estar sendo controlado o tempo todo pelas crenças e padrões que estão dentro de você. Prostituição não é só a mulher que vai lá e fica com o homem, tá? Se você tá num trabalho que você odeia, que você não gosta, sabe? Que você vai obrigado, você só tá indo por obrigação, você só tá fazendo por obrigação, você tá se prostituindo. Você está fazendo algo que você não queria estar fazendo, algo que não é o que você ama fazer, algo que não é o seu desejo, só por conta que você precisa do dinheiro que tá lá. Então você está trocando a sua liberdade de escolha pelo dinheiro que estão te proporcionando, tá? E isso vai se encaixar em todas as áreas da nossa vida. Só que isso vai muito além. Nós estamos falando aqui na continuação de Câncer da família, né? Da nossa estrutura, de como reconhecer no nosso dia a dia as crenças e padrões que estão nos impedindo. Quando você tem a casa, você é mãe, você é pai, e você fala, minha casa, minhas regras, tá? Você está prostituindo seus filhos. Porque eles são obrigados a fazer aquilo que você quer que eles façam, na hora que você quer, do jeito que você quer, porque você está proporcionando o que eles precisam para sobrevivência. Entende? Olha como vai muito mais além do que a gente ouve, né? E a gente fala isso com tanta facilidade, mas a gente não entende que nós estamos inseridos nessa prostituição. E a gente julga o outro, a prisão do outro, a ação do outro, né? Sem perceber que nós somos essas pessoas. Que aquilo que está se apresentando a nós só está mostrando que nós também somos daquele jeito. E vai muito além daquilo que nós estamos enxergando. Tem uma essência mais profunda e nós precisamos investigar essa essência, tá? Então aqui em Gêmeos vem dizer que é hora da gente se jogar nesse novo, né? É o despertar de um novo amanhecer e entender que tudo aquilo que está se manifestando de novo na nossa vida é o As de Ouros, é tudo que vem de novo, né? É de novo, tá? Tudo que nasce de novo. As situações que estão se apresentando, elas não são situações inovadoras. Elas estão de novo na nossa vida. Elas só estão se repetindo, se repetindo, se repetindo. De formas diferentes, com palavras diferentes, com nomes diferentes, mas é tudo a mesma coisa. A essência é a mesma. Tá?
A essência é a mesma. Então é hora da gente reconhecer quais são os padrões que estão dentro da nossa alma. Só que tem uma coisa aqui mais profunda que eles querem dizer. Que eu não tô conseguindo passar para vocês o que eu estou sentindo em palavras. Eu tô com uma sensação, eu sei que eles estão me mostrando algo, me dizendo algo. Eu não tô conseguindo encontrar palavras para falar. Aqui é o 4 de ouros, tá vendo? Só que olha só, nesse 4 de ouros nós temos na terra aqui 2 mãos no alto, que são a espiritualidade, né? E 2 mãos na terra se conectando. E tem uma lua no meio, né? Que é o inconsciente. Aqui tem um olho e a espada. É um olho só e uma espada. Nossas ações e nossas palavras. Nossas ações falam mais que nossas palavras, mas aqui, ó, é um despertar de consciência através das nossas ações, o observar as nossas ações, tá vendo? Quando nós observamos nossas ações e as ações das pessoas à nossa volta, aquilo que está se manifestando, aquilo que está acontecendo, nós sabemos o que tem dentro de nós. E é o 4 de ouros, onde nós estamos alicerçados materialmente, onde é nossa prisão material, né? Quais são os conhecimentos que nós temos e quais são as crenças e padrões que estão nos impulsionando a agir, né? A enxergar as ações das pessoas e a agir. Aqui tá falando da alma e o espírito, né? Então, assim, você tem aí na sua casa pessoas, tá? No seu trabalho, pessoas. As ações dessas pessoas vão trazer para você a revelação daquilo que está dentro de você. Ponto. E aqui nesse 4 de ouros com o louco, tá dizendo que nesse momento é a hora de você olhar por uma nova perspectiva, com esse novo conhecimento que tá chegando para você, com essa nova informação que tá chegando para você, tá? De você compreender, aqui é o momento de você compreender que o que te aprisiona nessas situações de você fazer o que você não gosta, contra a sua vontade, é uma coisa só sua. Pera, gente, eu vou ver se eu consigo entender aqui uma coisa, peraí. Eu fiz o decreto agorinha. E eles estão falando uma coisa aqui que tá no meu decreto. Não vou editar o vídeo. Ó o Luiz fazendo as peças de madeira, gente. Isso é a libertação da alma dele, tá? Receba como uma libertação da sua alma. Hoje o Luiz não é mais obrigado a fazer o que ele não gosta. Ele está se dedicando àquilo que ele gosta. E cada dia mais tem vindo pra ele essas intuições de fazer o que gosta. O dinheiro vai vir. Ele tá se libertando, né, do medo, da insegurança.
E é o que nós temos que fazer. E é assim, se fosse antigamente, eu estaria brigando com ele. Porque tem conta pra pagar, porque tem isso, porque tem aquilo, porque você tá aí desempregado, porque vai procurar serviço, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa, e você tá perdendo tempo com essas peças e não vai dar em nada agora, a gente precisa de dinheiro pra ontem. Então, eu ficaria perturbando o juízo dele, que nem uma louca, pra ele ir atrás de dinheiro. Pra ele se prostituir. É, sim, porque ele ia fazer uma coisa que ele não gosta, que ele não quer, só pra me agradar. Só pra eu parar de falar na cabeça dele. Só pra ele ter paz. Sabe? Eu já fiz muito isso. E isso impediu tanto ele de prosseguir quanto eu. Porque quando eu impeço o progresso do outro, eu estou impedindo meu próprio progresso. Quando eu não reconheço que o outro é um mensageiro de mim mesmo, e que tudo que eu faço com ele eu tô fazendo comigo, eu impeço meu próprio progresso. Então, a minha filha agora foi buscar um negócio pra mim. E ela, a minha cachorra, eu queria ter um cachorrinho que é dela. E ela falou, mãe, quero levar o cachorrinho. E tá chovendo. Eu falei, filha, você vai levar o cachorrinho na chuva? Ah, não sei o que, não sei o que. Se fosse em outra época, eu ia falar pra ela, você não vai levar o cachorro. Eu ia obrigar. Por quê? Porque eu sou a mãe e eu tenho poder sobre ela. É justo? É certo? Então eu falei pra ela, você vai molhar o cachorro, né? Leva o guarda-chuva então, mas pode levar o cachorro. E ela levou o cachorro. Tem uma mensagem para esse cachorro estar indo pra rua, né? Tem uma mensagem que por onde ela passar vai ser luz. Vai chamar a atenção de alguém vai falar do cachorro. Aonde ela foi buscar um negócio pra mim, vão falar do cachorro. Então assim, a gente impede o agir de Deus nas situações, né? Porque a gente tá ali aprisionando todo mundo. E é isso que eles estão falando aqui. Aquilo que você aprisiona no outro, que você impede o outro de prosseguir, o outro de fazer, o outro de realizar, porque você tem domínio sobre ele, você está impedindo você mesmo. Só que não é isso que eles estão querendo que eu passe. Tem uma parte aqui. Ó, reconheço que tudo é ordem divina. É aqui que tá. Pera. Quando nós fazemos algo pra alguém, né? A gente tem a mania de achar que porque eu estou fazendo, porque eu estou sendo bom, porque eu fiz um favor, porque a pessoa me deve alguma coisa. É isso que tá aqui, tá? A pessoa me, mas eu vou resumir de outro jeito aqui pra vocês, senão eu vou ter que ler 300 páginas. É assim, ó. Quando eu faço algo pra alguém, tá? Eu acredito que eu tô sendo boa pra aquela pessoa. Só que você não entende que você está sendo impulsionado pela espiritualidade, pela divindade em você, pra levar uma mensagem. Então assim, a Maria pediu pra mim deixar ela levar o cachorro. Eu deixei, eu fui boa pra ela? Não, eu só obedecia à espiritualidade. Que a minha intuição na hora falou, deixa ela levar. Tá? Agora eu vou jogar na cara dela. Ah, eu deixei você levar o cachorro, você vai fazer isso pra mim, você vai fazer aquilo pra mim. Sabe? Ou eu fiz isso por você, agora você me deve um favor, você tem que fazer alguma coisa por mim. Sabe? Ou, você me ajudou, eu tô te devendo. Não, gente. Todas as ações que nós fazemos é a imperatriz. É Deus trazendo à luz aquilo que precisa ser trazido. Então vamos lá, se eu pegar hoje, eu vou lá e compro um celular novo e dou pra alguém. Porque Deus mandou. Eu usei a semente que Deus me deu, que é o recurso, naquilo que Ele queria. É tudo empréstimo, lembra disso? Nos outros vídeos a gente falou? É tudo empréstimo, é de Deus. Então eu comprei o celular, tá? Mas aí eu chego em casa e ele fala, não, o celular não é pra você, é pra dar pra fulano de tal. Eu vou lá e dou o celular. Eu sou uma boa pessoa por isso, eu fiz o bem. Você sabe que Deus usa até os maus pra fazer? Quando Ele quer. Então não se sinta melhor do que alguém porque você fez uma ação. A sua ação já é o impulso, tá? O direcionamento espiritual que você tá tendo para fazer algo que Deus quer que você faça. E a gente tem a mania de fazer e tá sempre cobrando dos outros ou sempre esperando o reconhecimento, tá? Então, você faz pelo seu filho.
você tá criando ele é dependente de você, você paga tudo, você banca tudo, e você vive jogando na cara dele. Sou eu que te banco, sou eu que faço, sou eu que tô pagando, tem que ser do meu jeito. Então você tá totalmente distorcido da realidade divina. Você tá sendo literalmente o diabo, o que aprisiona o outro, o que prende o outro, que obriga o outro a ser seu escravo, a fazer aquilo que você quer, só porque é você quem tem o poder nas mãos. Então aqui tá falando muito disso. Cuidado com o poder que você tem e como você age através desse poder, tá? E aqui tá falando da família, principalmente da família. E de alguma forma nós aprendemos isso porque nós fomos inseridos nesse contexto a vida toda. Faz mais de 4.000 anos que nós viemos de um governo imperador, onde quem tem poder manda e quem não tem obedece, onde eu sou obrigado a trabalhar numa profissão que eu não gosto, que eu não quero, que eu odeio, que me faz mal, que faz eu sentir raiva todos os dias, o dia inteiro, por conta do dinheiro que eu preciso. Porque não tem outra saída. Você só não está vendo outra saída. Você tem dons e talentos dentro de você para trazer para o mundo. Certo? E pode ser que trabalhar numa fábrica seja o seu dom e talento. E aí você trabalha com alegria, com felicidade. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que todo mundo aqui tem que ser dono da própria empresa. Não. Certo? Mas assim, se aquilo que você faz não te dá prazer, se aquilo que você faz por obrigação, se aquilo que você faz é maçante pra você, é difícil pra você, sabe? Você não queria estar ali, tá? Você tá se prostituindo, tá? E aí você tá totalmente contra o seu propósito e missão. Você está aprisionado em crenças e padrões humanos, impedindo você de ser livre. E aqui eles estão dizendo, é hora de você buscar o conhecimento que te liberta. Tá? Entender que você não é obrigado. Claro que enquanto nós estamos no propósito, nós estamos na cura, algumas situações vão ser obrigatórias. E faz parte do propósito. Mas aquilo não tem que causar dor. Você tem que entender que você está no propósito. Certo? E ter coragem de quando a espiritualidade falar parou de fazer isso e vai fazer outra coisa, você ir fazer. Com medo, com insegurança e fazer, tá? Porque, na verdade, não é nem o medo e a insegurança, né? É passar por cima desses preconceitos que a gente tem, dessas inseguranças, desses medos. Aqui cai, ó, bem em cima do 4 de ouros. Ligando céu e terra, que é o 2 de ouros, eu acho. Tem um monte de anel aqui, gente. Peraí, 1, 2... Aqui é o 3 de paus, tá? Ou seja, seu espírito está posicionado para ir numa direção. Só que quem comanda essa direção espiritual são as crenças e padrões que você carrega. E aqui, de alguma forma, eles estão dizendo que tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Tá vendo? Você dá o comando e ele obedece. Entende? E aqui é literalmente a alma comandando e o espírito obedecendo. Tá? Então aqui é o momento. E o 3 de paus cai com o louco, ó. Tá? Seu espírito está pronto, posicionado para ir em uma nova direção. Eles estão nos guiando e nos direcionando para um novo caminho, com um novo conhecimento, tá? Onde a gente vai, literalmente, né? Aqui, ó, ligar céu e terra a partir dos nossos desejos e entender que tudo que está se manifestando já são os desejos do nosso coração. Tá? Aqui o que eles estão dizendo é para você entender que o caminho espiritual que você está trilhando, o 3 de paus, é por onde você está indo. Qual caminho você vai seguir? Para você entender qual caminho seguir, um caminho diferente do que você você vai ter que observar tudo aquilo que está se manifestando para você, tá? E compreender por A mais B que são os seus sentimentos
aquilo que está enraizado na sua alma, nos seus ossos, a sua essência que está manifestando isso. E aqui tem muita distorção, né, espiritual. Então a gente acaba não se conectando com a nossa espiritualidade, com a nossa verdadeira essência, não indo nesse caminho, tá? Aqui é o 6 de espadas. 6 de copas. Como a caveira com a cabeça aberta. São as copas, a espada tem a espada. Aqui são 6 de copas, tá? 6 de... Olha, tá vendo? Todos os pensamentos que nós tivemos, todas as situações que nós vivemos, ficou armazenado no nosso crânio, né? Na estrutura óssea que nós temos. E floresceu. E é isso que continua florescendo, tá? É isso que continua nos aprisionando. 6 de copas é a oração feita através do coração, através da alma, através das crenças e padrões que nós carregamos, tá? E aqui é literalmente fazendo isso através do inconsciente, entendendo que é isso que está nos aprisionando. Eu já falei aqui em outros vídeos, quando nós fazemos as coisas só pelo dinheiro, só pelo ganho, a gente tá totalmente fora do padrão divino. Tá? O Ás de Paus caiu aqui na raiz da minha árvore ancestral. O Ás de Paus é um desabrochar, um despertar da espiritualidade, né? A rosa é uma flor maravilhosa, né? Ela é linda, tem um cheiro maravilhoso. Ela desperta esse encanto, né? Em todo mundo que vê. Rosas são lindas, mas elas carregam espinhos. Então, o que eles estão falando? A vida é linda, a vida é bela. Você tem que enxergar toda a beleza da vida, mas você tem que entender o propósito dos espinhos. Eu não sei, tem alguma coisa que eu não tô conseguindo passar pra vocês o sentimento que eu tô tendo, gente. Que coisa estranha. O imperador. Acabei de falar do império, né? E na tiragem anterior nós estávamos falando do imperador. O imperador e a imperatriz, né? Então aqui a energia da imperatriz já tá na jogada desde o começo, porque nós estamos falando de gêmeos. E aí vem o imperador. Então, assim, as ações e manifestações vindas direto da espiritualidade, da divindade em você. Então, tudo que se manifesta vem do divino, tá? E gêmeos é essa nossa capacidade de manifestar o que vem de Deus. Ah, tudo que existe é de Deus, gente, é manifesto por Ele, bom ou ruim, tá? Porque o ruim também é mensageiro do que tá dentro. Então, tudo que se manifesta é só a manifestação do que já tá dentro de nós. Nós estamos usando o poder que Deus nos deu, de mago, de manifestar a vida, para manifestar aquilo que está no nosso inconsciente, tá? Então eu manifesto através de mim, com o poder de Deus em mim. Então, Deus e eu, Deus é um comigo, certo? Eu e Ele somos um só. Só que eu ajo na matéria. E ele no espiritual. Ele tem o poder da manifestação e eu tenho o poder da oração. A palavra sai da minha boca. Certo? Só que ela é influenciada por tudo aquilo que eu aprendi, por tudo aquilo que eu armazenei como conhecimento, tá? Então tudo aquilo que eu ouvi, que eu vivi como conhecimento ancestral, está armazenado na minha essência, nos meus ossos. E ele está dizendo aqui, não adianta mudar no superficial. Tem que mudar na essência, tem que buscar curar a ancestralidade, curar nossas vidas passadas. Por isso a importância de entender que nós temos vidas passadas e que os ossos dessas vidas ainda estão lá. E os ossos dos nossos ancestrais não se decompuseram, né? Eles continuam no mesmo lugar.
Então essa energia continua reverberando. Então se nós não entendemos que precisa curar na essência dos ossos, né, no mais profundo, além da alma, a gente não se liberta dessas dores. E nós vamos estar sempre aprisionados nessa consciência de imperador. Então o dinheiro, ele vai sempre servir como uma moeda de troca e aprisionamento. Por isso fala que o dinheiro é do diabo, né? Não é o dinheiro que é do diabo, é a nossa consciência diabólica. Nós estamos aprisionados nessas prisões. Nessa coisa de o dinheiro me dá poder das pessoas ficarem na minha mão. E o que eu faço pro outro tem... Gente, é por isso que esses dias atrás tiveram umas situações aqui bem complicadas pra mim viver. E eles estão querendo que eu dê como exemplo. Então vamos lá. Teve um dia que eu tava com R$ 1.500 na mão pra pagar minhas contas, tá? E eu tive um direcionamento espiritual de gastar todo o dinheiro comprando coisas. Comprei colar, comprei relógio, comprei um monte de coisa, sabonete da Natura. Comprei um monte de coisa que eles mandaram, tá? Nada pra mim, nem pros meus filhos, nem pro meu marido. Nada. Gastei R$ 1.500 em coisas e distribuí pra pessoas aleatórias na rua, que eu nunca vi e nem nunca vou ver de novo. Pessoas que eu não conheço. Simplesmente cheguei, presenteei. E agora eu tô entendendo essa ação. O que eles fizeram ali, na verdade. Qual foi a libertação, a manifestação física, né? Do que eles queriam me mostrar. Ou seja, eu gastei todo o dinheiro das minhas contas, tá? Na verdade, era o dinheiro do meu Natal. Gastei todo o dinheiro que ia fazer meu Natal com os meus filhos, com coisas que eu presenteei pessoas que eu nunca vi na vida. Só servindo de mensageiro pro divino. Não escolhi para quem ia dar o quê. Não gravei as cores dos colares, que foram vários. Só saí distribuindo. Eu sei que eu dei sabonete até pra pessoa no estacionamento do mercado, que eu nunca vi na vida. Tá? Então, o que eles estão dizendo aqui? É exatamente isso. É você se doar pro outro, é você fazer aquilo que Deus tá mandando, entendendo que você não vai ter recompensa por isso. Você não é uma pessoa boa por isso, você não tá fazendo porque você é bom, você não tá fazendo porque a pessoa merece, você tá fazendo por ordem divina, você tá fazendo por um direcionamento espiritual. Eu, Andréia, não sei o porquê aquele sabonete chegou na mão daquela pessoa, porque aquele colar chegou na mão daquela pessoa, porque aquele relógio chegou na mão daquela pessoa que chegou, certo? Porque aquele batom chegou na mão da outra pessoa que chegou. Eu não sei, mas a espiritualidade sabe. E uma das coisas que eles queriam me mostrar é dar sem querer nada em troca. Sem achar que você está fazendo bem para alguém e esse alguém tem que, sabe, reverenciar você ou admirar você por isso. Você é só um mensageiro do divino. Você é só um mensageiro espiritual. E nós não temos mais essa consciência. Então, quando nós fazemos algo para alguém, a gente aprendeu que a vida é uma moeda de troca. E é para aprisionar. Então, quando alguém faz algo pra gente, a gente se sente no dever de devolver aquele algo com favor ou com a nossa generosidade. Vocês já viram uma situação que a pessoa vem e traz um pote pra você com alguma coisa que ela fez de comer? Aí ela vem e traz um pedaço de bolo pra você que ela fez. Tem pessoas que você dá um pedaço de bolo pra ela, num pote, e ela te devolve o pote com outra coisa dentro. Pra não ficar te devendo favor. De forma inconsciente ela fala, opa, eu já vou pagar pra depois não me cobrar. Entende? É como se tudo que nós fizéssemos tivesse que ser cobrado. Tivesse que ser pago de alguma forma. E aí a gente se limita, tá?
a fazer tudo com as nossas próprias mãos. E é aqui que tá o problema. Porque a gente impede o fluxo daquilo que tem que chegar nas nossas mãos de chegar. Porque se eu tenho essa consciência de que tudo que chega a mim eu vou ter que devolver, eu não quero receber nada de ninguém. Porque eu não quero ficar em dívida com ninguém. Então, de repente, se alguém comprou um celular e quer me dar, mesmo que a espiritualidade fale leve, essa pessoa não vai trazer. Ou mesmo que tenha que vir, não vai chegar. Tem um pirata no meio do caminho. Lembra do vídeo dos piratas lá que a gente falou? Do Paulo, apóstolo Paulo. Tá na Bíblia, gente, tá? O apóstolo Paulo. Ele diz que tudo aquilo que era provisão para eles, para que eles cumprissem a obra, para que eles se alimentassem, para que eles se vestissem, que estava sendo doado pela população, né? Para chegar para ele não estava chegando, porque haviam piratas no meio do caminho roubando a mercadoria. Tá? Então, quais são os sentimentos que estão dentro das suas emoções aí, que são esses piratas? Quais crenças e padrões são seus piratas? Que o universo quer te entregar, quer te presentear, quer te doar, e você não quer aceitar. De forma inconsciente, você não aceita porque você vai ficar em dívida com aquela pessoa. Você vai se sentir humilhado, você vai se sentir obrigado a fazer algo por aquela pessoa que você não quer fazer. Tá? Então, é essa mensagem que eles estão trazendo aqui. É hora da gente entender que isso não é uma verdade. Nem o que eu faço pro outro, o outro precisa me devolver ou me agradecer por isso. E nem o que ele faz por mim, eu não preciso devolver e agradecer. Não é uma obrigação. Caso você queira plantar uma semente na vida daquela pessoa, ou retribuir o favor, ou, né, ser generoso também, tudo bem, é uma questão de você também ser impulsionado a fazer isso, tá? Mas não que isso seja uma obrigação. E nós temos isso como uma obrigação, que é o nosso imperador distorcido da realidade divina, onde o que tem mais poder manda no que não tem e a gente é obrigado a fazer. E isso vai reger todas as áreas da nossa vida, gente. Agora você pensa um trabalho assim, né? Onde o patrão é o imperador, ele é o dono da empresa, ele tem o poder nas mãos, ele tem o dinheiro. E ele acha que porque ele tá pagando o seu salário, você tem que ser escravo dele, tem que fazer tudo que ele quer, tem que lamber o pé dele, né? Quantos não são assim? Mas não é porque ele é ruim, é porque ele aprendeu assim. Só que ele é assim com você porque você também tem essa crença dentro de você. Então, se você tem um padrão imperador, né? Que só pensa no próprio umbigo e te trata como escravo, te trata como inferior a ele, é porque você tem esse padrão dentro de você. Quem pode mais manda mais, quem pode menos obedece, e eu sou obrigada a fazer o que eu não gosto ou o que eu não quero porque ele tá pagando, porque ele é o patrão. Tá? Mas isso vai interferir no relacionamento, isso vai interferir na nossa vida com os nossos filhos, com os nossos familiares. Tá? E o que eles estão dizendo aqui é que a hora agora é de a gente analisar tudo isso. Então, analise as crenças, analise todas as situações que se manifestam na sua vida. Os gêmeos é esse poder de trazer à existência aquilo que está dentro de nós. Então, todas as situações que você está vivendo estão sendo criadas por você, através desse conhecimento distorcido da realidade aqui que você tem. Que impede a prosperidade de chegar nas suas mãos, que impede o dinheiro de chegar nas suas mãos. Tá? Que impede você de ser livre para usar seus dons e talentos, para ser quem você veio ser, buscar sua verdadeira essência, ser autêntico, porque isso aqui também envolve as nossas ações e as nossas escolhas, né? Como nós agimos com que aqui tem as ações, né? Também envolve a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas para sermos aceitos. Então, assim, eu, Andréia, sou a bruxa. Literalmente. Tá? Eu tenho sangue de bruxa dentro de mim. E aí eu tô num lugar onde as pessoas são evangélicas e a bruxa pra eles é o demônio. E aí só pra aquelas pessoas não me humilharem ou não me rejeitarem, me criticarem, me julgarem, falar mal de mim, eu escondo quem eu sou, finjo que não sou isso aqui. Eu tô me prostituindo.
Eu estou indo contra a minha natureza, contra a minha vontade. Só para agradar o outro, só para me encaixar naquela roda de amigos ou aquela situação, ou naquele grupo de pessoas. Eu estou distorcendo, né, escondendo quem eu sou, ou não acessando a minha verdadeira identidade, não querendo ser quem eu sou por conta da rejeição, para não ficar isolado. E isso é dependência emocional, né? Então, assim, é hora da gente parar com isso, tá? Aqui é o 10 de copas. E olha o tanto de corda amarrada aqui, que são as forcas, né? Desconectando o pescoço do corpo. A cabeça, o espírito da alma. É literalmente... O 10 de copas é a conclusão das nossas emoções. Então, é o momento de você analisar tudo isso aqui, enxergar onde está essa dor dentro de você. Para tirar uma conclusão das suas emoções. O eremita. Gente, o 10 de copas, ele vem na conclusão do louco, do imperador, do 3 de paus, do ás de ouros. Então é assim, é o início de um novo começo para você. Eles estão dizendo aqui que toda essa orientação, se você seguir o passo a passo, fizer seus decretos, analisar tudo isso aqui, quanto mais você se desconectar dessas crenças e padrões, quanto mais você compreender tudo isso, quanto mais você enxergar o outro apenas como um reflexo de você mesmo, que é o Gêmeos, né? É o espelho, certo? É o seu espelho. Ó. Enxergar o outro como um presente da espiritualidade para você despertar o amor em você. Enxergar o outro com amor. O laço não vem no presente, gente, não é isso? O laço não simboliza... Quando você faz um presente, você não faz um laço? Então, o laço, ele simboliza os laços, né? As nossas uniões, os nossos laços afetivos, mas também simboliza o presente. Olha aqui o espelho, né? Olha lá. Quantas camadas tem aqui, ó? Se você olhar, quantas camadas dão? Um monte, ó, tá? Então, assim, aqui é hora de você entender que as pessoas que chegam até você são presentes da espiritualidade, são diamantes, ó, tá? São diamantes, pedras preciosas, trazendo pra você aquilo que tá dentro de você, te impedindo de libertar o amor, se conectar com a espiritualidade, de ter esse laço espiritual com tudo e com todos e trazer o amor verdadeiro, tá? O amor divino, o verdadeiro amor, o amor que não julga, o amor que não condena, né? O amor incondicional, que entende que tudo tá ali porque tem que estar, tudo faz parte da experiência e tudo é divino. Então, o outro é Deus, eu sou Deus, eu vou criticar Deus, eu vou julgar Deus, eu vou condenar Deus. Então, se eu entendo que o outro também é um fragmento de Deus e está trazendo a iluminação que eu preciso, olha o imperador com uma luz aqui atrás da cabeça dele, olha o louco aqui, né, com uma luz, carregando uma luz, ou seja, eu desperto para essa nova luz, para essa iluminação, para esse conhecimento, entendo que Deus está em tudo e em todos, paro de querer dominar todo mundo, entendo que o poder do imperador é sobre mim mesmo, não sobre o outro, é para dominar a minha alma, né? É para ter domínio sobre as minhas ações negativas, certo? É o meu poder de me dominar e não dominar o outro, e eu tô usando para dominar o outro. Eu tô usando para controlar o outro, tá? Quando eu entendo isso, eu me ilumino e vou pro novo com essa luz, carregando essa luz. Então eu começo um novo ciclo sem a carga do passado, carregando uma luz junto comigo, que é o eremita, tá? Eu me ilumino e trago luz pro mundo. Valete de copas.
que aí é o pajem de copas, né? O guardião das emoções. E ele vem com o eremita aqui. Então, eu ilumino aquilo que tem dentro de mim armazenado como emoção negativa e eu me liberto. E eu despejo sobre a terra uma nova emoção, um novo sentimento, tá? Aqui é o 8 de espadas. São as prisões mentais, né? Na verdade, assim, o 7 é a nossa colheita. E no 8 é hora de nós analisarmos quais pensamentos nós estamos tendo. Algumas cartas do 8 de espada, né? A maioria delas vem com uma pessoa amarrada, cheia de espadas em volta. Tem umas que tem até a venda nos olhos, né? Dizendo que você está sendo controlado a agir daquela forma. Mas e aí, você tá com as mãos amarradas? Não, né? Então as ações são suas. Só que aí nós agimos e quando a colheita chega, a gente quer dizer que a ação é do outro. Mas elas querem dizer que você não está amarrada. Você está livre para fazer suas escolhas, tá? Você é livre para fazer as escolhas. No entanto, por todavia, você é aprisionado em crenças e padrões, em conhecimentos distorcidos da realidade. Então aqui vem muito essa coisa de Gêmeos é o conhecimento, é o despertar do conhecimento, é a busca do conhecimento. Então aqui é a hora de você entender o conhecimento negativo que você tem, distorcido da realidade divina, por isso que vem aqui, né? Ó, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas são de fato assim. E não só as escrituras, mas tudo que você ouviu e vivenciou, tudo que você aprendeu, tá? Aqui é um 7 de paus. Então, 8 e 7 de paus. 8 de espadas e 7 de paus. Só que o 7 de paus cai em cima do louco, do imperador, tá? Então, aqui assim, ó, o mundo tá clamando por cura. O mundo tá clamando, né? A deusa Coin, ela ouve as lamentações do mundo. Tá certo? A Santa Clara, que nós falamos aqui dela no começo da oração, né, da leitura, Santa Clara também ouve as lamentações do mundo. São as deusas, né, as entidades que curam, trazem a generosidade, o amor incondicional, tá? Trazem essa coisa da gente ser afetuoso, né? Ter empatia pelo outro, ter compaixão pelo outro, e entender que o outro somos nós mesmos. Então, eles são os guias e mentores que nos ajudam nessa lamentação coletiva, tá? Santa Clara é a parte feminina que nos ajuda nessa manifestação coletiva. E a deusa Coin também, ela ouve as lamentações do mundo, tá? E aqui tá dizendo que as lamentações, o 7 de paus, é quando a oração chegou no céu e tá se manifestando na terra a resposta. Tá? Então aqui é assim, o mundo tem clamado por cura. O mundo tem clamado por saúde, né? Por segurança, por amor. Cura no geral de todas essas coisas horríveis que estão acontecendo, as guerras, né, tudo, as destruições das famílias. Então, esse pedido foi ouvido pelos céus. O imperador é a nossa essência divina. E eles estão trazendo a resposta. Então, aqui é um direcionamento para essa oração coletiva. Então, o mundo está clamando por cura e eles estão dando o direcionamento da cura. A cura não está fora. Não está em prender o bandido, não está em punir aquele que fez o mal, não está. Porque aquele que está fazendo mal é só a manifestação do mal que já tem dentro do coletivo, tá? E se a gente está enxergando isso é porque está em nós também. Então, assim, tudo aquilo que chega para você como informação, tá? O 8 de espadas. Tudo aquilo que chega para você como informação já faz parte de você. Já está armazenado na sua alma como um conhecimento, como uma doutrina, como uma experiência vivida no passado,
tá? Como uma mentira contada como verdade. E aqui ele tá dizendo, aqui é a manifestação da oração, trazendo direcionamento para essa cura. E detalhe, eles falaram tanto do meu decreto. O que acontece, gente? No final de cada decreto que eu faço... Peraí que agora tem uma parte aqui. Deixa eu ver esse aqui. Ó, eu coloco assim: tudo que está em mim, referente a essas crenças e padrões, eu destruo e descrio desde suas raízes. Tudo que está armazenado no mais profundo da minha alma, dessa vida, de minhas vidas passadas e dos meus ancestrais, desde o início dos tempos até o presente momento, curando e libertando para que eu possa cumprir meu propósito e missão. Nessa terra com excelência, para que meu espírito manifeste tudo que for necessário na matéria para servir de mensageiro do divino nessa jornada, trazendo cura e libertação para o mundo, trazendo uma nova consciência, a de reino e justiça de Deus. Nos devolvendo a consciência de filhos e herdeiros de Deus e do paraíso em nós. Então você vê, eu peço a cura da minha ancestralidade, das minhas vidas passadas, da minha descendência e do mundo. Tá? E é isso que eles estão dizendo aqui. A partir do momento que nós temos essa consciência, nós conseguimos curar o mundo. Porque cada vez que eu faço essa oração, eu emano energias de cura para todos os ossos do passado e para todas as pessoas envolvidas nessa trama das minhas crenças e padrões até esse presente. Então eu estou enviando essa mensagem de cura cada vez que eu estou me curando. Se uma energia negativa minha contribui para o mal no mundo, por que não uma energia e um poder de cura não vai contribuir para a cura do mundo? Se você pegar lá a história do Dr. Hugh Lane, vamos lá. Dr. Hugh Lane era o discípulo da Morna Simeona, né? Que trouxe uma nova vida, uma nova estrutura para o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono já existia, ela só reestruturou ele, trouxe ele para a modernidade, facilitou a nossa vida e trouxe uma consciência mais elevada a respeito daquela ferramenta que tinha sido inspirada por Deus para vir para a Terra, certo? Como cura e libertação. Claro que na época que ela chegou, há milhões de anos atrás, né? Há milhares de anos atrás, as pessoas não tinham consciência para receber aquela mensagem de uma forma plena. Então veio para elas a ferramenta da forma que a consciência delas conseguia entender, certo? Aí a Morna Simeona veio, criou uma nova consciência e entendeu que ia muito mais além do que estava sendo dito. E aí ela criou o Ho'oponopono da identidade própria, onde eu reconheço que eu sou 100% responsável pela minha vida. E quando eu tenho que curar algo, não é no outro, é em mim. O outro é só um reflexo de mim mesma, que entra aqui em Gêmeos, tá? Só que aí o Dr. Hugh Lane, ele ficou muito conhecido e a história do Ho'oponopono criou vida, né? E difundiu aí, foi pro mundo inteiro, repercutiu o mundo inteiro. Quando veio à tona a informação de que ele tinha curado, né, uma ala inteira de psiquiatria num presídio de segurança máxima, onde os presos eram considerados incuráveis e ninguém queria trabalhar naquele lugar porque muitas coisas ruins aconteciam lá, né, pessoas eram mortas e tudo mais. E ele conseguiu trazer cura e libertação para aquele lugar, analisando apenas as fichas dos presidiários. Ele não precisava ter contato com os presidiários, né, com aqueles detentos. Ele nem precisava estar no presídio. Ele falou que se levassem as fichas na casa dele, ele conseguiria fazer do mesmo jeito. Só que as fichas não podiam sair do presídio, era uma ordem, era uma lei, era um decreto ali que, né, é uma regra que tinha.
Então cederam uma sala para ele e ele vinha todos os dias e olhava as fichas, e dentro das fichas ele fazia os decretos, ele fazia o Ho'oponopono, ele fazia as orações, né? Que o Ho'oponopono não é só eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tem outras ferramentas, né? Tem outras orações que eles também faziam ali, outras coisas. E o Dr. Hugh Lane foi uma das pessoas que me motivou muito a despertar, a buscar a minha verdadeira essência e falar, chega, não tô nem aí porque os outros vão pensar se eu sou louco ou não. Porque quando ele falou que ele falava com as coisas e ele entendia que aquela cadeira tava ali, tinha uma consciência, e ele conversava com aquela cadeira, né, se aquela cadeira queria estar ali, se ela aceitava fazer parte daquela história e não sei o quê, e aquilo me despertou muito, assim, foi mágico pra mim, né? Eu sou de peixe, gente, eu vivo nesse mundo da fantasia. Mas aquilo ali foi uma coisa assim que despertou o meu desejo de buscar o Ho'oponopono mais a fundo. Então eu estudei muito sobre ele e pesquiso cada dia mais e sei que tem vindo mensagens diretamente deles pra mim, né, da espiritualidade, porque são coisas fantásticas que eu tenho ouvido e visto e praticado. E aqui eles estão falando a mesma coisa. Do mesmo jeito que o Dr. Hugh Lane conseguiu usar o poder dele e a consciência dele de que eu sou o único responsável, mas na medida que eu me curo, eu posso curar e libertar aquele que está se apresentando para mim com a mesma energia, ou aquela situação, ou aquelas pessoas, eu consigo trazer cura e libertação para o mundo. Você quer um mundo melhor? Você quer paz? Você quer prosperidade? Você quer igualdade? Né? Que as pessoas se tratem por igual, que as pessoas se respeitem. Tem que começar por você. E de repente, essa história toda da prostituição vem exatamente por conta disso. Entende? Seus dons e talentos fica só pra você. Você não precisa compartilhar comigo, não. Então tem muito disso aqui, tá? Mas o mais importante de tudo é essa parte da gente compreender essa prisão que nós vivemos e que nós estamos descontando e agindo dessa forma com os nossos, com as nossas tribos, né? Com a família, com os amigos e tudo mais. Bom, eles querem que eu tire um Minion, eu vou tirar um Minion. E aqui no fundo ainda tem, ó, um valete de paus e um 2 de paus, tá? O 2 primeiro. Então, o 2 é a posição do espírito. O espírito está numa nova posição para ir numa nova direção, trazendo equilíbrio. É hora da escolha, né? É a hora de não é bem a escolha. É hora de analisar, tá? Tudo aquilo que você acredita a respeito da espiritualidade. Que ó, valete de paus e 2 de paus. Então, aquilo que eu acredito, o valete é o guardião da espiritualidade. O 2 de paus é o que vai trazer o equilíbrio, né? Vai conduzir as nossas ações de princípio. Então, tá dizendo, agora é hora de você analisar tudo aquilo que tá em desequilíbrio espiritual na sua vida. Tudo aquilo que tá contra a verdade. Mas tem alguma coisa, gente, que eu não tô conseguindo passar pra vocês. É uma sensação estranha. É uma coisa que parece que eu sei, eu consigo entender, mas eu não consigo passar. Sabe? Quando parece que é só pra você entender. E eu acho que é isso. Tem coisas que vão vir pra você que ninguém precisa entender, é só você. Porque a comunicação direta é isso mesmo. Olha aqui, ó. Você é o astronauta, né? Ó. Tem coisas que vão vir pra você, que você vai fazer, que você vai agir, que você vai falar, que ninguém vai entender. E tá tudo bem, porque na verdade isso faz parte do seu comunicado direto com a espiritualidade. É uma particularidade sua, uma coisa que só você tem, sabe? Olha, gente, ela foi buscar pra mim. Tá, filha, pega aqui pra não. Ó, a sacola é amarela, gente. Olha o sol. Que haja luz. E a cabeça da bonequinha também é um sol, ó.
tá? E aqui é uma pimenta. Eu pedi pra ela trazer a pimenta pra pôr aqui no chapeuzinho. Ó, a blusinha dela é cor de rosa. Eu não sabia que cor que era a blusinha, gente. Eu só sabia que tinha uma bonequinha lá. Os pezinhos, ó, a corda, né? Trançada. Então, os nossos passos são trançados, ó. É conectado com o nosso passado, tá? A blusinha cor-de-rosa do amor, a purificação. O chapéu vermelho da matéria, né? Nossos pensamentos criam a matéria. E o cabelinho amarelo, que haja luz, né? Que a gente tenha luz nos nossos pensamentos. E a pimenta. E eu vou colocá-la bem aqui. Que foi aqui que falou que é pra pôr. Pera aí, gente. Bem aqui. Nesse canto. Isso, assim. Tá? E ela tá aqui do lado da minha xamã, em cima da minha caixa de tarô, curando e purificando, né? Aqui eu tenho uma intenção. Então vamos lá, o que eles querem que eu te... Chegou bem na hora. Mais uma vez eu ia desligar o vídeo, né? E chegou. De verdade. Agora há pouco eu gravei um vídeo, na hora que eu ia desligar, chegou o livro. Eu ia desligar agora, chegou a boneca. Olha só, gente. Aqui são as ações que a gente tem. Então eu reconheci toda a parafernália do outro vídeo e fui fazer os decretos para essa energia que tá saindo aqui, continuando, né? Então, dessa dor, tudo. E eu falei, tem pensamentos ancestrais, tem coisas que eu preciso filtrar dentro de mim pra fora. Eu preciso me proteger dessas crenças e padrões, sabe? Eu preciso... Ó, o giz da professora. Eu preciso me proteger dessas crenças e padrões em mim. Eu preciso me blindar. Eu falei, então eu vou pedir pra ela ir lá buscar a bonequinha e a pimenta, porque eu quero pôr a pimenta aqui na sala, né? E aí eles falaram, você vai pôr em cima da caixa de tarô. Então, olha só, eu estou blindando todas essas energias, tá? Com a pimenta, o Exu Pimenta ali me ajudando. Obrigada. A descer nas profundezas da minha alma, né? Nas caveiras aqui, certo? Pra reconhecer as dores e padrões que a minha alma carrega sobre tudo isso e filtrar, purificar, tá? As minhas energias de dentro pra fora. E, claro, me proteger das energias externas que possam querer me atacar, né? Ou seja, toda situação que chegar, que a energia não chegue primeiro que ela. Que eu consiga filtrar isso. Filtrar as dores dessa situação. Pra enxergar além da matéria, tá? Porque se eu não tenho essa proteção da pimenta, que impede a minha raiva, que impede a minha inveja, que eu não consigo enxergar aquela situação além da matéria. Eu vou agir com essa energia. Com a energia que vem, eu ajo, tá? Então, olha lá. Se vem uma energia pra você de alguém que tá representando inveja, tá? Então, vamos lá. A pessoa conquistou alguma coisa e vem alguém comentar com você e falar, ai, você viu? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, desdenhando da pessoa, criticando, julgando o que a pessoa conquistou, tá? Você percebe que aquela pessoa tá com inveja. Mas aí, se você não tem essa proteção, se você não tem essa consciência e não cria um campo de proteção energética, não pede ajuda pros seus guias e mentores para eles te protegerem, quando a situação se manifesta, você também reage na mesma dor que a sua alma tem. Por quê? Porque esta situação manifesta... A blusa da Heloísa serviu em mim. Ai, eu peguei pra trocar ela agora que eu vi que serviu em mim. Como é que você colocou a blusa de uma menina de 2 anos? Eu vou abrir agora, eu falei assim, nossa, tá grande essa blusa, né? Eu falei assim, não. Pra você ver, assim, gente. Eu falei assim, será? Eu falei assim, parece aquelas blusinhas pequenininhas. Pra você ver que ela e você são iguais. Quando eu falo que vocês são iguais... Eu falei assim, nossa, gente, nem ficou apertado. Tá tranquilo aqui. Cabe 10 Heloísa aí dentro. Não, serve certinho dela. Ela tem 20 anos vestindo a blusa da filha de 2. Você vê que é a semente dela, né? Ou seja, combina, cabe, encaixa, né? E aqui, assim, a situação que chega pra você, se você não se protege, se você não se blinda, se você não tem essa consciência, se você não pede ajuda pros seus guias e mentores pra te proteger,
né? Não cria esse campo energético de barreira. Quando a situação se manifesta, você reage na mesma dor, porque aquilo já está vindo como um mensageiro de dor que você tem dentro de você. Já está se manifestando através das dores que você tem, por isso chega até você, né? Então, é muito importante a gente compreender essas ações na matéria e o porquê fazer, tá? Pra que fazer? Então, assim, a bonequinha, ela veio exatamente para isso, ó. Traz luz para os meus pensamentos, para que eu me proteja do mal que vem contra mim, né? Mas não porque aquela pessoa é ruim. Que eu me proteja do mal de dentro de mim nas situações que se apresentam. Que eu reconheça que aquilo sou eu e que eu vá me limpar e me curar. E não agredir o outro, e não criticar o outro, e não julgar o outro. Entende? E não reclamar da situação que o outro tá causando. Entendeu? Eu vou reclamar do patrão porque ele tá me abusando de mim. Você está sendo abusado. Olha só. Você está sendo abusado porque você tem uma crença dentro de você que diz que você tem que viver desse jeito. Como escravo. Tá? Então não é o outro que está fazendo. O outro é um mensageiro daquilo que tem dentro de você para ser curado. E agora ela tá aqui em cima da minha caixa de tarô. Tá? Pra quê? Pra proteger toda essa energia. Então, toda vez que eu trouxer uma mensagem, que os meus padrões e as minhas crenças não tragam a minha dor pro mundo. Que eu não olhe as cartas através da minha alma. Que eu olhe as minhas cartas através dos meus guias e mentores. Porque a tiragem que vai vir aqui também vai vir pra purificar minha alma. Pra eu reconhecer crenças e padrões, como eu tô fazendo toda hora aqui com vocês, pra me limpar e me curar. Então, se eu venho aqui tirar as cartas e deixo a minha alma comandar, eu só vou trazer besteira pra todos nós. Eu vou trazer mais dor pro mundo, porque aí eu vou começar a criticar e julgar o outro. Eu nunca traria uma mensagem dizendo que o seu patrão não tá te escravizando. É você que tá se escravizando e tá culpando ele. Eu traria mensagem diferente, porque eu traria através das dores que eu carrego. Então, por que que ele tem dinheiro e tá te escravizando? Ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo, entende agora? Então, é esse conceito aqui que eles querem que a gente entenda. E quanto mais profundo a gente vai nessa situação, nesse conhecimento, gêmeos, busca do conhecimento, né? Aquilo que nos confronta, aquilo que... as perguntas sem respostas que fazem você pesquisar, questionar, buscar, tá? Então, tudo isso aqui é exatamente isso. E a boneca chegou bem na hora que eu ia desligar o vídeo. Pra quê? Pra falar, não, ó, tem mais uma vez, tem uma manifestação de algo pra mostrar que as suas sementes também estão se manifestando. Que a matéria age de acordo com aquilo que você fala, de acordo com aquilo que você tá declarando. E mostra as sementes que você tem dentro. Ó, o refluxo não para. Sabe, aquilo que tem dentro quer sair pra fora. E aí você segura. Então eles estão dizendo, não é hora de segurar. É hora de você compreender, sabe? Tipo assim, vem uma situação e você quer falar um monte pra aquela pessoa. Você quer reclamar, e você engole seco o que você queria falar. Tudo bem, se for coisa ruim, não fala mesmo, tá? Porque você vai agir na raiva. Mas assim, quais conhecimentos tem dentro de você? O que você acredita que de repente quer sair pra fora como mensagem e você tá segurando com medo da crítica e do julgamento do outro? Você acha que se hoje eu tivesse medo da crítica e do julgamento do outro, eu traria mensagens como essa? Eu gravaria vídeos da minha casa tudo bagunçada? Eu falaria de assuntos tão polêmicos, né? Diria que eu amo Lúcifer porque ele é o portador da luz. Pra todo mundo falar que eu sou do capeta, do diabo, do não sei o quê. Então, assim, hoje eu já não tenho mais esse medo, porque eu tenho me blindado e filtrado as dores da minha alma. E compreendido que tudo é um mensageiro da luz. Tudo faz parte da espiritualidade, tá? Então, é isso que eles querem mostrar pra vocês também. Então, assim, tudo aquilo que eu tô falando pra vocês e trazendo pra vocês tá se manifestando na minha vida de alguma forma. Tudo bem, eu encomendei o livro. Só que eu não sabia que ele ia chegar hoje, eu nem olhei, pra falar a verdade. E outra, quem garantia que ele ia chegar bem na hora do meu vídeo? Ah, eu cronometrei pra chegar na hora que eu tava acabando o vídeo. Como agora, eu cronometrei pra bonequinha chegar bem na hora que eu tava acabando o vídeo. Eu nem sabia se a Maria ia demorar ou não, eu pedi pra ela ir.
Entendeu? Quando ela vai lá, ela esquece da vida, porque ela começa a conversar lá na floricultura e ela esquece de voltar pra casa. Que a moça de lá é nossa amiga, né? Ó, batata. Os Minions, tá? A batata. E olha ele jogando 2 batatas pra cima e aqui outra batata no chão. Tá vendo? Suas sementes você joga pro céu. Divindade e espírito, ó, joga a oração. E aquilo vai se manifestar aqui, tá? E aqui é o olhinho da espiritualidade, ó. O que a alma deseja, o espírito manifesta. Tá? Ó, o que a alma deseja, o espírito manifesta, tá? E só que ela tá jogando pra cima exatamente as sementes que ela tem e a batata tá aqui de novo nele. A abóbora, o que você tem medo? Aqui vai me lembrar muito a história do Halloween, né? As abóboras que viram... A gente tá falando da bruxa. As abóboras. Então, assim, o medo do julgamento, da crítica, da condenação, né? O Halloween, os monstros. Quais monstros tem dentro de você? Que são monstros do bem, que você tá aí achando que é do mal, porque todo mundo falou que é do mal. Cuidado, tá? Nem tudo que parece é. O espinafre como se fosse um buquê, mas um buquê de força, né? Porque o espinafre, lembra do Popeye? Quando o Popeye tinha que enfrentar lá o Brutus, que era o grandalhão, ele comia espinafre e ficava forte, tá? A conexão com a espiritualidade te torna forte para enfrentar os desafios, os gigantes, né? Para você ir além dos seus medos. Não é enfrentar os outros, é ir além dos seus medos, dos seus padrões e das suas crenças. Ai, o amendoim. Que vês, Jeremias? Uma amendoeira. Eu sou Deus para velar a minha palavra, para cumprir com a minha palavra. Eu velo para que a minha palavra seja cumprida. Aquilo que Deus destinou para o mundo vai ter que acontecer. E é hora do despertar de consciência de todos aqueles que precisam estar no caminho da luz, ser mensageiros da luz. E quem é esse, Andréia? Todos nós, até os malvados, que nós consideramos malvados, são mensageiros da luz. Eles estão trazendo as dores que tem dentro de nós, tá? E aqui a beterraba também é algo debaixo da terra, né? A raiz da beterraba. E a beterraba é vermelha, gente. Aquele vinho, né? Mas, ó, aqui é o espírito, né? Só um olhinho, ó. Olhando pelos olhos espirituais, aquilo que está debaixo da terra, saindo para fora. A raiz debaixo da terra vindo para a matéria. Então, olhando através do olho espiritual aquilo que está se manifestando como um mensageiro de luz para nós, tá certo? Então, coloque sua pimenta aí. Peça proteção pro Exu Pimenta. Obrigado por você ter chegado bem no fim aqui. Né? Então, receba daí que ele também tá aqui posicionado para te ajudar, para blindar as suas energias negativas, para quando as situações chegarem, você não reagir na dor, tá? E ter a consciência, a clareza de que você tem o poder de curar essa situação. E lembre-se, tem coisas que eles vão passar para você que você vai tentar explicar para os outros e não vai conseguir, né? Situações que eles vão mandar você fazer. E é isso que tá vindo aqui agora da parte que desde o começo eles estão falando uma coisa pra mim que eu não consigo passar pra vocês. Parece que não vem como eu falar, né? E é o que eles estão falando. Tem situações que eles mandam eu fazer que não tem como o outro fazer, porque eu não vou nem conseguir explicar o que é pra fazer. Sou eu que tenho que agir. É a minha ação que vai causar a transformação, porque é o individual. Existe a transformação coletiva. Então, existe uma ação que eu posso fazer pra curar toda a minha família, a minha tribo, o mundo, né? Mandar essa cura pro mundo. Mas, infelizmente, tem situações que são individuais, que eu tenho que agir por mim. Eu tenho que ouvir os meus mentores, os meus guias e fazer. Certo? E tem coisas que eu faço que ninguém entende. Que até meu marido fala, lá vem. Pra que você vai virar esse ponto a cabeça? É uma orientação, é um direcionamento. Então o outro não precisa entender. Você precisa saber, você precisa entender, você precisa ter consciência do porquê você está fazendo aquilo, qual a intenção que você está fazendo aquilo. Tá? Quando eu acolhi os moradores de rua na minha casa,
todo mundo virou a cara pra mim, todo mundo me taxou de louca, todo mundo me criticou, todo mundo me julgou. Mas eu tinha um direcionamento dentro de mim espiritual, eu tinha um comando espiritual pra fazer aquilo, tinha um propósito, uma missão de Deus pra aquelas pessoas. Eu era só um instrumento pra fazer o agir de Deus na vida delas. A fé sem obra é morta. Deus vai fazer as obras na matéria através de mim e de você. E às vezes o que ele pede pra você é loucura mesmo. Parece que ninguém vai entender, nem você entende. Tem coisa que a espiritualidade manda eu fazer, eu falo, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer isso? Mas por que isso? Mas eu já nem questiono mais, mandou, tô indo fazer. Entendeu? Já foi o tempo que eu ficava, mas pra quê? O que... Eu só pergunto, qual a intenção? O que isso aqui vai significar? Pra eu ter consciência do que eu tô fazendo. Mas eu já não questiono mais. Eu faço. Tá? E aí vem as manifestações. Então, o que eles estão dizendo? Quanto mais você se curar, quanto mais você se libertar, mais você vai se conectar com a espiritualidade, com seus guias e seus mentores. E mais vai parecer que você é louca. Mais vai parecer que você tá na contramão do mundo. Mais todo mundo não vai entender você. Mas o que você vai falar, a maioria das pessoas não vão compreender. Vão julgar, vão criticar, vão... E daí, dane-se, eu tô passando a mensagem do jeito que Deus tá mandando. A hora que chegar, chegou, pra quem for vai ser, e na hora do despertar aquilo vai fazer sentido. Tá certo? Então, é isso que eles querem passar pra nós aqui em Gêmeos. O outro é só um reflexo de nós mesmos. Espero que tudo isso aqui traga muita luz pra você. Que haja luz na sua vida, nos seus pensamentos. Que tudo aquilo que acontece pra você seja realmente uma iluminação do divino pra despertar você para sua verdadeira essência, tá? Para você reconhecer seus dons e talentos, para você parar de ter medo de seguir o seu caminho, de trilhar o seu caminho, de falar pro chefe, não dá mais para mim, aqui não é meu lugar, sabe? De ter confiança de que Deus vai suprir suas necessidades. Ai, Andréia, mas e se eu fizer isso, eu vou ficar passando necessidade, isso e aquilo. Se você tiver que passar pelo deserto, passe. Faz parte do processo de evolução. Eu quero falar o que pra você? Se eu estou no deserto nesse momento, se eu estou obedecendo ordens pra estar aqui no canal gravando vídeo, eu não faço mais nada da minha vida, é só isso aqui. Estudo, estudo, estudo e gravo. Estudo, estudo, estudo e gravo. Obedeço nos sinais, faço as transformações, estudo, estudo, estudo e gravo. E não ganho nada com isso. Não ganho R$1 daqui. Certo? Eu não, olha, é raro eu conseguir um tempo para fazer um atendimento particular. Eu faço, mas assim, olha, gente, a espiritualidade tem que falar para mim, esse você vai atender. Se não, só para falar, não, eu preciso de dinheiro, não vai mais. Entende? Então é assim, você quer uma consulta particular comigo? Ótimo. Pode me procurar. Deve ter meu e-mail aí, alguma coisa aí, você pode me procurar. Tá certo? Só que assim, eu vou deixar meu WhatsApp que é melhor. Só que é assim, mandou uma mensagem. Se a espiritualidade falar esse você vai atender, eu atendo. Se falar não, não tem vez. Tá? Porque não sou eu. Eu tô aqui pra cumprir ordens. Entende? Não tô aqui só pra te atender. Só para atender qualquer um que queira ser atendido. É quem eles querem. É quem eles acham que eles vão conseguir direcionar, que tá pronto para ouvir o que tem que ouvir. Entende? Então não é assim. Entendeu? Agora aqui no YouTube, eu tô passando a mensagem, eles vão entregar para quem tem que entregar. É diferente. Tá certo? Não ia falar isso, mas eles mandaram falar, então tá falado. Tá? Então você também vai chegar nesse patamar. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. E depois que eu desligar eu vou entender o que eles querem falar pra mim. Que aí eu vou conseguir entender, né? Mas é essa mensagem. Que nem tudo que chega pra você, os outros vão entender. É só pra você. Então, desperte aí, pelo amor de Deus. Pra que essa sensação gostosa chegue pra você também. Deles falarem com você no seu particular, uma coisa que é só sua e deles, que ninguém mais vai entender, mas que pra você vai fazer todo sentido. É isso. Eu desejo isso do meu fundo do coração pra vocês, sabe? Que vocês conectem com essa divindade em vocês, com esses guias e mentores maravilhosos, com essa espiritualidade incrível, sabe? Com esse mundo mágico que é real.
A gente não tá vivendo no mundo da lua. Apesar de eu ter um astronauta aqui, né? Vai que eu tô. Mas esse mundo da lua é real, porque nós somos seres espirituais. A lua é nossa casa, né? O universo é a nossa casa, nós somos ele. E assim será sempre. Então, um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, gente.